Oi, pessoal, bem-vindos novamente aqui à nossa capacitação de configurações básicas em Space. Bom, dando andamento aqui à nossa configuração de fluxos, hoje nós vamos falar sobre gatilhos, tá? Nós já criamos o nosso fluxo, as nossas etapas, as nossas tarefas na etapa, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o gatilho, ou seja, como dessa tarefa eu mando para essa e dessa eu mando para essa, tá? Então, voltamos aqui na nossa etapa. Dentro da etapa onde você quer que os gatilhos aconteçam, você vai abrir aqui as ações e você vai ter um menu chamado, um componente chamado gatilhos. Esse componente chamado gatilhos, nós vamos clicar aqui em criar e aí você pode nomear, né, esse gatilho de uma forma mais intuitiva que você identificar como importante, tá? O que eu vou dizer nesse gatilho? Eu vou dizer que da minha tarefa 1, eu vou mandar para a minha tarefa 2, ou seja, da minha tarefa de etapa inicial que nós configuramos, eu vou enviar para tarefa de análise da requisição, que é a minha tarefa 2 lá no fluxo, certo? Aqui na descrição, aqui eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você também é livre, você pode até 50 caracteres colocar a descrição que for mais intuitivo para vocês, e é importante sempre colocar de forma que seja intuitivo, porque se for necessário fazer alguma manutenção, qualquer coisa desse tipo, né, fica mais fácil de identificar qual que é o gatilho, onde você precisa atuar dentro do sistema. E aqui, nessa listagem aqui, vão apresentar todas as tarefas que eu coloquei aguardar gatilho. Lembra que quando a gente cria a tarefa, a gente tem a opção ao entrar na etapa ou aguardar gatilho? Então, aqui apresenta todas as tarefas que dependem de um gatilho para ela iniciar. Nesse caso, eu vou escolher aqui a análise do atendimento em Space. Por quê? Porque eu quero que da etapa inicial eu mande para o análise do... Vou até colocar de uma forma mais, né, que fique exatamente como é a tarefa, tá? Então, da etapa inicial, eu vou mandar para análise do atendimento em Space. Sobre condicional, nós não vamos falar agora, nós vamos ter um vídeo específico para isso, tá? Então, vocês, tanto que são coisas opcionais, vocês não precisam, para esse tipo de gatilho que nós estamos criando, não precisa se ater a essas questões de condicionais, tá? Então, o que é importante é nomear, colocar uma descrição e escolher a tarefa a tarefa destino, né? A tarefa que você quer que inicie ao terminar, por exemplo, a tarefa de etapa inicial, tá? Concluo aqui. Aí eu tenho mais uma outra tarefa que também precisa aguardar o gatilho, que é a tarefa de conclusão da etapa. Então, vou criar mais um gatilho aqui. Eu vou dizer que da tarefa de análise do atendimento em Space, eu vou mandar para a tarefa de conclusão de etapa. E aí, ele venceu aqui os meus 50 caracteres, então eu vou até reduzir aqui, ó, para não ficar, né, sem nenhuma informação. Então, eu vou reduzir aqui e aqui na descrição eu vou colocar a mesma coisa. Escolho minha tarefa destino, que é a conclusão de etapa. Então, eu tô dizendo que da tarefa de análise do atendimento, eu vou enviar para a conclusão de etapa, escolho a tarefa destino. Salvei aqui, nós temos os dois gatilhos. Agora, nós vamos voltar lá nas tarefas. E essa tarefa aqui, dessa tarefa, eu preciso enviar para
para essa, certo? Então, dentro da tarefa, por exemplo, de início de etapa que eu preciso enviar para minha tarefa destino, ou seja, dentro da tarefa de origem, a qual eu preciso ter um gatilho para enviar para minha tarefa destino, eu vou colocar esse gatilho. Então, eu entro aqui em editar. Nessa aba de resultados, ele tem aqui uma ação para você incluir qual é o gatilho que você quer que aconteça ao finalizar essa tarefa. Nesse caso, eu quero que, da tarefa inicial, eu mande para o atendimento Nspace. Sendo assim, ao finalizar a tarefa de início de etapa, que ela tem uma conclusão automática pelo bot, ele já vai dar início à análise do atendimento Nspace, que é uma tarefa de ação humana. E assim também nós vamos aqui na nossa tarefa de análise do atendimento Nspace, na aba resultado, e vamos também colocar um gatilho ao finalizar, que é, dessa tarefa eu preciso ir para a conclusão de etapa, né? Então, quando o usuário concluir essa tarefa, ele já automaticamente vai enviar aqui para a conclusão de etapa. Feito isso, é só salvar e os nossos gatilhos nessa etapa está pronto. A gente tem duas etapas, certo? E aqui eu já deixei até montadinho para vocês, mas eu vou demonstrar o que eu fiz na segunda etapa. Lembra que a gente já colocamos na transição, ou seja, quando ele concluir essa etapa aqui, ele já vai dar início a essa tarefinha aqui a essa etapa de conclusão da requisição. E o que nós temos dentro dessa etapa de conclusão da requisição? Eu tenho duas tarefas. Uma tarefa em que eu vou enviar um e-mail ao requisitante, ao solicitante, dando ciência, da resposta do atendimento. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu configurei isso. Desculpa. Então, eu nomeei, assim como a gente faz nas demais. Eu coloquei uma descrição. Eu disse que essa é a minha primeira tarefa da etapa. Ah, mas não tem que ter uma etapa, uma tarefa de início de etapa? Não necessariamente, tá? A gente pode, se vocês acharem que não há necessidade, não precisa dizer, não precisa ter uma tarefa especificamente de início de etapa, tá? Então, aqui eu já disse que essa tarefa aqui é uma tarefa que, ao entrar na etapa, ela precisa acontecer, tá? Nos resultados, eu também criei um novo status aqui, que é quando essa tarefa for criada, eu vou atualizar esse status para concluído. Por quê? Porque essa tarefa aqui, ela vai ser gerada de forma automática e concluída também de forma automática. Por quê? Porque é uma tarefa de envio de e-mail. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, aqui na visualização de dados, como é uma tarefa de confirmação automática, eu não preciso, colocar nada aqui. Mas na minha ação, eu escolhi uma nova ação. Ó. Então, nós já falamos da ação de confirmação, falamos da ação de preenchimento de formulário e agora nós vamos falar da ação de enviar e-mail. Nessa ação de enviar e-mail, eu escrevi para qual é o meu destinatário, se é baseado em um campo de e-mail, se são e-mails específicos ou até mesmo um grupo de membros. Nesse caso, eu quero mandar para o solicitante, certo? Quem requisitou. Então, e esses aqui também a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e aí vocês vão ter uma compreensão melhor do que é esse baseado em campo e e-mails específicos. E-mails específicos, gente, é super simples, é só escrever o e-mail específico aqui, então ele sempre vai mandar para este mesmo e-mail. Para o solicitante, ele vai mandar sempre para o usuário que fez a requisição dentro do sistema. Poderia colocar aqui uma cópia, seguindo os mesmos moldes, e uma cópia oculta também, seguindo os mesmos moldes. E aí, ele vai pedir para você escolher um template de e-mail. Nesse caso, eu já criei um template de e-mail, que é essa resposta ao requisitante, e aí, no vídeo falando sobre templates de e-mail, vocês vão entender como que eu crio esse template. E aí, eu consigo vincular aqui dentro da minha tarefa que tem a ação de envio de e-mail. Não há tempo de resposta, porque é um envio de e-mail. E
é uma tarefa de confirmação automática, certo? E eu tenho uma última tarefa que é para concluir o meu fluxo, tá? É importante sempre ter uma tarefa de concluir o fluxo, quando você quer realmente concluir o fluxo, para vocês estarem cientes, né, de que aquele fluxo foi realmente finalizado, tá? Para ter, né, essa ação mesmo de conclusão do fluxo. Então, aqui eu criei um nome, concluir o fluxo, uma descrição, coloquei que para gerar essa tarefa eu vou aguardar um gatilho. Nos resultados, eu também atualizei o status para quando essa tarefa for criada, o meu fluxo vai ser finalizado. Na visualização de dados não tem nada, na ação eu simplesmente concluo o fluxo. Meu tempo de resposta, eu posso colocar, né, o que for viável aqui, mas ele não vai contabilizar, ele vai concluir de forma automática. E é isso, gente. Assim, da minha tarefa de. Deixa eu só abrir aqui novamente. Então, essa minha tarefa aqui, eu vou concluir o fluxo. Agora, novamente, como que eu mando da ciência de resposta ao solicitante para a conclusão do fluxo? Novamente, nós vamos falar sobre o nosso gatilho. Então, gatilho ao finalizar, sempre nessa aba de resultados, eu criei um gatilho aqui que a resposta ao requisitante eu vou mandar para a conclusão de fluxo, tá? Então, eu vou colocar esse gatilho aqui e nós temos o nosso fluxo concluído, tá? Então, o nosso fluxo, se a gente quiser rodar ele, a gente conseguiria porque ele já está concluído. Ou seja, eu tenho minhas etapas, eu tenho minhas tarefas dentro de todas as etapas, eu tenho os meus gatilhos, tenho minha transição entre etapa e ele tá pronto para ser validado, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os menus, né? As telas e menus que também são personalizadas. E aí sim, nós vamos conseguir mostrar como esse fluxo roda na prática, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.